Cumprimento todos com a paz do Senhor. Quero estar deixando uma palavra de reflexão que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo do 24 ao 27, que nos diz assim: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelho-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O alicerce. Todo aquele que escuta e pratica as minhas palavras assemelha-se à casa edificada sobre a rocha. Há 2 capítulos atrás, Jesus vê a multidão e prega o conhecido Sermão da Montanha, aonde ele começa pelas bem-aventuranças. Depois ele fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, e aonde o cristão tem que ser exemplo. Ao contrário, ele não prestará para nada. Depois ele fala sobre que não veio mudar a lei, mas cumprir a lei. E nos deixa um alerta que não devemos violar a lei. Ele ainda disse, no capítulo 5, versículo 43 ao 44: ouvistes, amarás teu próximo e aborrecerás teus inimigos. E Jesus disse: amai teus inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem com os que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e o perseguem. E na continuação do sermão, ele fala que não devemos dar esmolas e tocar trombeta para sermos vistos pelos homens, porque isso é hipocrisia, mas seja feito em oculto, e o Pai honrará em público. Ele também nos ensina como orar. Depois ele fala que não devemos ajuntar tesouros na terra, mas nos céus, aonde o tesouro é incorruptível. E ele fala que não devemos seguir 2 senhores, Deus e ao dinheiro. Devemos escolher a qual servir. Ele ainda fala sobre o hábito de julgar os outros, porque se julgarmos, seremos julgados da mesma forma. Ele também fala da bondade do Pai, mas acrescenta: tudo o que queremos que os homens nos façamos também a eles. Fala sobre os 2 caminhos, a porta estreita e a larga, em que a porta estreita leva para a vida eterna. Fala sobre os falsos profetas que vêm vestidos de ovelhas e são lobos devoradores, aonde devemos cuidar os seus frutos para os conhecer. Ainda diz que nem todos entram no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Devemos ser exemplos, fazer o bem, mesmo que nos façam mal, pagando o mal feito a nós com o bem. Não devemos ajudar alguém com o intuito de não sermos exaltados pelos outros. Devemos buscar o reino dos céus e sua justiça. Se quisermos que alguém nos faça algo, façamos a ele também. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Devemos nos julgarmos a nós mesmos, buscando ver os nossos erros para melhorar nossas atitudes. Escolher a porta estreita, mesmo que seja mais difícil de passar por ela, mas é a que vai levar para a vida eterna. E se também fizermos a vontade do Pai, assim estaremos edificados sobre a rocha. Como fala no capítulo 7, que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Hoje, se estivermos edificados sobre a rocha, pode bater a luta, pode bater a dificuldade, porque a nossa vida está edificada sobre a rocha.